Olá a todos, vamos estar iniciando mais uma aula aqui de matemática, né, com o assunto de radiação, com o residente Amanda e eu que estou apresentando, João Paulo Ferreira, né, somos residentes da escola Getúlio Vargas de Floriano, com o professor Edilton, né, está passando aqui esse assunto direcionado para os alunos do oitavo ano, assunto esse do assunto, né, do oitavo ano e por os demais aí que estão assistindo. Espero que todos gostem, né? Então deixa o seu like aí no vídeo. Vamos estar iniciando. A definição, né, é a operação que realizamos quando queremos descobrir qual o número que multiplicado por ele mesmo a uma determinada quantidade de vezes dá um valor que conhecemos, né? A radiação, né, que está aí a definição, nada mais do que conhecer aquele número que multiplicado pelo índice, que vai ser indicado pelo índice, né, da raiz. Nada mais do que, resumindo, vai ser o número procurado que multiplicado por ele mesmo em uma determinada quantidade de vezes vai dar o valor que vamos conhecer, né, que a questão vai nos dar. Então, mais na frente vamos estar fazendo questões, fazendo análise, né, dessa definição, e todos vão estar compreendendo de forma mais fácil. Então, vamos dar o pontapé aí, né? Exemplo, né? Qual o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá como resultado 125? Então, qual o número que multiplicado por ele 3 vezes dá como resultado 125? Na tela aí já tem como resultado, né? Só por exemplo, para você estar tendo um pouco de acesso já desse conhecimento prévio, né, da radiação. É nada mais do que eu vou procurar um número que multiplicado 3 vezes por ele mesmo é igual a 125. Então aí na tela já temos 5 vezes 5 vezes 5. No caso o resultado vai ser 5, né? Então esse número multiplicado 3 vezes vai dar 125. Então, em questão de hipótese, é isso. Vamos estar procurando um número que é multiplicado por ele mesmo em determinada vez, né, vai resultar no resultado que está em tela. Então, ou, né, em forma de potência. Potência vai ser o que? Inverso da radiação. Que já para poder iniciar a radiação, você tem que ter um conhecimento breve, né, de potenciação, para assim estar dando início à radiação, que é mais só o inverso da potenciação. Então, você estando por dentro da potenciação, você adquirirá, né, facilmente o assunto radiação. Então, vamos lá para a simbologia da radiação agora, né? Para indicar radiação, usamos a seguinte notação. Então tá aí, é somente esse símbolo aí, muitos já viram por aí, em questões, em caderno, em algum site, em alguma coisa. Essa aí é a formatação do símbolo, né, da radiação. Nada mais do que o N como índice, né? Olha, vamos estar sabendo que o N, representado aí nessa figura, nessa imagem, nessa formulazinha, nada mais do que o N, é o índice do radical, que o radical é esse Vzinho aí com a perna longa, né? Esse Vzinho aí com a perna longa, vamos dizer assim, né? O radical é isso. E indica o N, né? Vamos voltar aqui para o N é o índice do radical, que indica quantas vezes o número que estamos procurando foi multiplicado por ele mesmo. Então o N aí vai indicar quantas vezes o número aqui, o X, vai ser multiplicado para a gente encontrar a raiz, que a raiz vai ser o resultado, a raiz dessa radiação. Então, o N nada mais é o tanto de vezes que esse número vai ser multiplicado, que o B, né, que é a raiz, B não, vamos estar dizendo a raiz, que é o resultado da questão,
E o x é o radicando, né? Que indica o resultado da multiplicação do número que estamos procurando por ele mesmo. Então, x aqui dentro vai ser o resultado daquele número que a gente vai ser multiplicado por ele mesmo, n vezes. Se for 1, por exemplo, aqui o n for 2, né? Então, o número que eu estou procurando vai se multiplicar duas vezes e vai chegar a um valor x. Aqui, ó, uma resumida dessa imagenzinha, você pode ver que o n é o índice, né, do radical, que é o vzinho aqui com a perna longa, né, vamos dizer assim. E o a é o radicando e o b é a raiz. A raiz é o resultado que é o número que eu vou multiplicar por ele mesmo, né? N vezes, tanto de vezes que o n indicar, eu vou estar multiplicando o b até chegar o radicando, que é o a. Assim sucessivamente. Assim vamos estar fazendo exemplos para você estar compreendendo melhor. Exemplo de radiciação. Por exemplo aí, né? Agora com números agora reais para você estar compreendendo. Aqui, ó, quando não aparece o nzinho, agora vamos estar substituindo por números. Aqui tem uma raiz quadrada de 400. Por que quadrado, né? Porque aqui tem um 2. Quando não aparece nada aqui, ó, no índice, aqui no lugar do n, aqui o índice, né, é indicado pelo n, né? Então vamos trocar pelo número. Aqui não tem um número, tá limpo. Não, mas aqui tem um número oculto. Aqui tem um 2. Então o 2 se indica quadrado. Porque é o número multiplicado duas vezes que vai dar 400 aqui, ó, que está no radicando. O 400 já se coloca no lugar do a, que é o radicando, né? Então, radicando aqui é mais só para anotação, você está compreendendo. 400 é o radicando. O 2 aqui, ó, aparece um 2 aqui oculto. Eu vou chamar de índice, né? Aqui é quando não aparece nada porque tem um 2 oculto aqui. E aqui é o radical, que é o indicado pelo esse vzinho aqui com a perna grande. Então, lê-se raiz quadrada de 400. Vamos estar vendo outro exemplo. Agora aqui, ó, um índice 3. Então, e o radical e o 27 como radicando. Então, lê-se raiz cúbica. O 3 aqui, ó, eu já leio cúbica de 27. Então, ó, é só por notação mesmo, para você estar sabendo ler, né, as questãozinhas quando tiver lá na prova, no exercício, né. Ó, lê esse raiz quinta de 32 aqui, ó, esse radical aqui, ó. Então, aqui eu tenho um índice como 5, o radicando 32 e o radical aqui, né, esses números. Então, lê esse raiz quinta de 32. Agora vamos para as pequenas propriedades de radicando, né? Então, as propriedades de radiciação são muito úteis quando necessitamos simplificar radicais. Então, vamos estar agora aqui facilitando nossa vida para resolver essa radiciação, né? Usando as propriedades. Então, a propriedade 1 aí, já que a radiciação é a operação inversa da potenciação, né? Todo radical pode ser escrito na forma de potência. Então, pessoal, um radicando, uma radiciação é o inverso da potenciação, né? Porque a potenciação ele vai multiplicar aqueles fatores n vezes, né? Eu quero saber qual o resultado daquele fator multiplicado n vezes, e a radiciação é qual o fator que eu estou multiplicando, né? N vezes. Então tem essa diferença aí, mas é praticamente a inversa. Então aqui no radicando, essa primeira propriedade aqui, ó, o índice n com radical a elevado a m. Então eu posso estar transformando ela em potência. Então a potência aqui vai ser uma fração.
o, o expoente do radicando passa como numerador, né? Aqui ó, m dividido por n, que é o n é o que é o índice da raiz. Então, ó, passa n dividido por n, m dividido por n, então fica a elevado a n sobre n. Exemplo para usar essa propriedade. Vamos lá. Aqui, ó. Raiz quinta, né, de 4 elevado a 7. Nada mais do que 4 elevado a 7 sobre 5. O expoente do 4 fica em cima como numerador, dividido sobre o índice, que é o índice 5. Então, o índice passa como denominador. Então, fica 4 elevado a 7 quinto. Propriedade número 2. Multiplicando-se ou dividindo-se índice e expoente pelo mesmo número, a raiz não se altera. Aqui é mais a simplificação de raiz. Eu tenho um número aqui, uma raiz, né? Então, de n, de raiz enésima de a elevado a m. Então, fica como? Se eu quiser multiplicar o n, né, a raiz, para chegar num determinado número que eu quero, então faço multiplicar por p, contando que eu multiplico também o expoente do radicando. Então eu tenho que multiplicar tanto o índice como o radicando, aqui o expoente do radicando, pelo mesmo número. Aqui nós estamos indicando pelo número p, então vamos multiplicar também aqui pelo número p, né? Então tanto o n quanto o m, que é o expoente do radicando, tem que ser multiplicado pelo mesmo número. E isso não se altera o resultado, que é a raiz, quando eu for calcular a raiz, né? Então, tá aí, né? Tanto na multiplicação como na divisão aqui também. Eu posso estar multiplicando o n, né, por p, tanto como dividindo. Se eu dividir o n pelo p, eu tenho que dividir também o m pelo p, né? Então isso não se altera no resultado quando eu for calcular. Exemplo, vamos estar vendo aí um exemplo, né? Aqui eu tenho raiz de 25. Aqui é nada mais do que raiz quadrada de 5 elevado a 2. 5 elevado a 2, que fica, se eu quiser transformar aqui, ó, raiz de 25 é quanto? Raiz de 25 eu vou procurar os fatores, né, como se diz na definição. Eu vou fazer o que? Eu vou caçar o número que multiplicado por ele mesmo chega a esse número aqui, que é o radicando. Então, radiciação é isso. Então, de cara aqui, eu vou caçar esse número aqui, raiz de 25. Raiz de 25 é o que? É 5, porque 5 vezes 5 é 25. Eu chego nesse número aqui, ó, do radicando. Então, resultado, a raiz, que é o nome do resultado, é 5. Mas no exemplo aqui, ó, como estamos vendo propriedade, aqui tem uma pequena propriedade de que aqui eu simplifico isso aqui, coloco ele como expoente, porque 5 vezes 5 é 25, né? Então, aqui eu jogo ele como expoente e só habilita aqui o 2 aqui, que estava oculto. Aqui estava oculto um 2, então eu passo ele aqui, eu mostro ele aqui e o 5 se torna uma potenciação. Fica a mesma coisa, porque quando eu voltar, com 5 vezes 5 fica 25, então é a mesma coisa, que é igual, agora eu vou simplificar aqui por 2. 2 vezes 2, eu vou botar um 2 aqui, eu vou multiplicar, 2 vezes, vou colocar um 2 aqui no índice, né, multiplicando o índice aqui, e vou multiplicar também o expoente do 5, que é do meu radicando. Fica o que? 4, né? 4, raiz quarta de 5 elevado a 4. Então fica como? Agora eu vou fazer o resultado do 5 elevado a 4, que é 625, do índice 4. Então, quando eu fazer esse resultado dessa conta aqui, ó, vou procurar um número que multiplicado 4 vezes por ele mesmo dá esse número aqui, ó, 625.
que é o radicando, que é o mesmo resultado desse aqui, ó, da premissa aqui dele, que era a raiz de 25. Aqui eu só apliquei a propriedade, né, para chegar no mesmo resultado, para provar que não se altera. Então, eu tanto usando o método para responder aqui, né, o método da definição, caçar o número multiplicado por ele mesmo, chegue ao radicando. Aqui também é só aplicar a propriedade para provar para vocês que tanto se eu multiplicar o número aqui no índice, tanto no expoente do radicando, não altera o resultado da raiz. Então, aqui está provado. Então, você pode estar usando essa fórmula aí para muitas vezes facilitar mais na frente, né? Um resultado de um exercício que você esteja fazendo, né? E também na divisão você pode estar usando, né? Ó, isso aqui, ó. Vamos lá. Raiz quarta de... Eu vou pegando esse exemplo aqui, né? Ó, raiz quarta de 625. Agora eu vou estar voltando, né? Dividindo isso aqui tudo, ó. Dividindo ele por 2, que é que eu fui multiplicando. Agora que eu vou voltar dividindo. Então, 625 eu sei que é 5 elevado a 4, né? Vou tá só colocando o índice aqui de volta, conservando o índice. E agora eu vou dividir o 4 por 2, tanto o 4, tanto o expoente do 5. Eu dividindo, fica como? 4 dividido por 2 fica 2, e 4 dividido por 2 fica 2. Então fica raiz quadrada de 5 elevado a 2. 5 elevado a 2 é quanto? 25. E raiz de 25 é 5, que é a volta disso aqui, ó. Eu fui multiplicando e voltei dividindo, que vai dar o mesmo 5, que é a raiz desse radicando, né? Dessa radiciação. Agora vamos a outra propriedade aqui, né? Propriedade de número 3, que diz: na multiplicação ou divisão com radicais, né, de mesmo índice, realiza-se a operação com radicando e mantendo-se o índice do radical. Ou seja, né, na multiplicação aqui, ó, vamos estar vendo, tanto na multiplicação na divisão, aqui a multiplicação de radicando diferente, mas o índice é igual, não tem? Eu faço o que? Eu conservo esse índice, né, e faço a multiplicação dos radicando. Então nada mais do que, ó, quando o índice for igual, né, gente? Quando o índice for igual aqui, ó, n, e aqui é n. Então, ó, conservo n, o índice n, e multiplico os radicando. Então, nada mais do que isso. Tanto na divisão também é a mesma coisa. Quando está dividindo, aqui é a multiplicação, e aqui é a divisão de fatores com índices iguais. Então, ou seja, de radicais iguais, né? Então, ó, o n e aqui é n, então eu posso fazer o que? Conservo o n, que é o índice, e faço a divisão de A sobre B, que é os fatores do radicando. Vamos lá para a observação, né, gente, que aqui tem que ser diferente de zero, porque não tem divisão com denominador zero, né? Sempre nessa intuição de que não existe denominador zero, porque não nos fatores de propriedade de divisão, né, o zero não existe no mundo de divisão como denominador. Vamos lá para exemplo, né? Exemplo aqui, ó. Eu tenho dois radicais aqui, ó, com índice 3, né, tanto aqui como aqui nesse aqui. Então, radicais com o mesmo índice, eu conservo o índice e multiplico radicando. Então, nada mais do que raiz cúbica de 9 vezes a raiz cúbica de 3 é igual a raiz cúbica de 9 vezes 3. Então, só conservo o índice e multiplico os radicando, que é igual a 9 vezes 3, se torna um radicando 27. Então, a raiz cúbica de 27 é 3.
E quando eu multiplicar esse 3 aqui por ele mesmo 3 vezes, que é o número do índice, eu chego ao radicando aqui, que é 27. Então, raiz quadrada de 20, a raiz cúbica de 27 é 3. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3, 27. Vamos lá agora para o exemplo 2, que é o da divisão. Então aqui temos raiz quadrada de 27 dividido por raiz quadrada de 3. É igual ao quê? Eu conservo que eu tenho um 2 aqui, né? Como eu já disse, que quando não tem número aqui, ó, no índice, aqui tem um 2 oculto. Então, ó, tanto 2 no 27, né? Quanto 2 aqui no 3. Quando tem, eu conservo o índice aqui no radical e divido os radicando, né? 27 aqui no primeiro dividido por 3, que é igual a 27 dividido por 3, é 9, né? E fica raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3, né? É igual a 9, então raiz quadrada de 9 é 3. Quarta propriedade. A quarta propriedade diz o que? A potência da raiz pode ser transformada no expoente do radicando para que a raiz seja encontrada, né? Está repetindo, a potência da raiz pode ser transformada no expoente do radicando para que a raiz seja encontrada. Então, ó, a raiz aqui, ó, a potência da raiz aqui, ó, que é o m, aqui ela está fazendo o que? Um papel de potência de toda a raiz aqui, ó, raiz enésima de a. Então, elevado a n. Então, esse fator aqui se torna o que? Raiz enésima de a elevado a m. Então, esse m aqui que estava fora, que estava elevando todo esse fator aqui a m, então o m aqui vai para dentro e se torna potência de a. Observação, né? Quando o índice é a mesma potência, apresenta, repetindo, quando o índice e a potência apresentam o mesmo valor, vamos fazer o que? Quando o índice aqui, né, e a potência se tornam o mesmo valor, você pode estar cortando, né, o n e o n aqui, né, do índice e o n da potência, porque quando eu quando eu elevar n quando eu estar levando o a n e quando eu resolver o índice, ele vai estar voltando para o mesmo valor a. É que nem eu estar fazendo a multiplicação e uma divisão ao mesmo tempo, entendeu? Quando eu multiplico eu faço aqui 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. E quando eu volto, 6 dividido por 3 é 2. Então eu vou fazer o 2 vezes 3 é 6. E 6 dividido por 3 é 2. Então eu volto para o meu número. É como se estivesse aqui no lugar do A. Vamos para o exemplo que vocês vão estar entendendo melhor. Exemplo. Usando a propriedade lá, no primeiro caso, vai ser o que? Se eu tenho um expoente elevando todo a raiz, então eu posso levar esse 2 para dentro, né? Para ser o expoente do radicando, como a propriedade diz, né? Aqui, a potência da raiz pode ser transformada no expoente do radicando para que a raiz seja encontrada. Então, a potência da raiz aqui é quem? É 2 da raiz. Então, eu posso transformá-la para o expoente do radicando. Então, vai ser igual a quem? Raiz cúbica de 8 elevado a 2, né? O 2 já passou para dentro. Portanto, raiz cúbica de 64, porque 8 elevado a 2, 64. E raiz cúbica de 64 é nada mais do que 4, né, pessoal? Porque 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, vamos estar agora usando a outra observação lá que ele falou, né? Quando o índice e a potência são iguais,
Aqui eu vou estar usando a propriedade novamente. Passo. Aqui é a expoente de todo o radical vai passar para dentro, fazendo com que o 3 se torne expoente do radicando, que aqui no caso é o 27. Então fica o que? É igual a raiz cúbica de 27 elevado a 3. Mas aqui eu posso cortar, né? Corta aqui o 3 e o 3 aqui, ó. E chega a 27, né? Porque quando levar 27 a 3, vai dar o número, né? E quando eu fazer a raiz, quando eu resolver a raiz, vai voltar para o mesmo 27. Então, aqui, ó, vamos estar fazendo aqui, ó. A raiz cúbica de 27 é 3, né? Aqui 3 vezes 3 é 9. E 9 vezes 3, 27. Então, a raiz cúbica de 27 é 3. E quando eu levar 3 a 3, né? Vai voltar ao mesmo 27. Então, é ir e volta ao mesmo tempo. Então, não precisa nem fazer os cálculos. Só cortar direto. Então, vai dar 27. Propriedade número 5. A raiz de uma outra raiz pode ser calculada mantendo-se o radicando e multiplicando-se o índice, né? Aqui repetindo, a raiz de uma outra raiz pode ser calculada mantendo-se o radicando e multiplicando-se os índices. Então aqui nada mais do que, ó, aqui eu tenho duas raízes, né? Então aqui eu posso conservar duas raízes com o mesmo radical, com o mesmo radicando. Então eu conservo o radicando e multiplico os índices, que vira o que? Nada mais do que isso, ó. Conservo o radicando e multiplico os índices. Exemplo, né? Aqui, ó, raiz de raiz cúbica de 64, né? Eu faço o que? Conservo uma raiz aqui de 64 e multiplico os índices, né? Em somente raiz. Que aqui eu tinha duas raízes, eu tinha uma raiz quadrada de raiz cúbica de 64. Então, em vez de ficar raiz quadrada de raiz cúbica de 64, eu passo a ser o que? Passa aqui a ser raiz de 2 vezes 3, né? Os índices se multiplicam, de 64. E quando eu multiplicar fica 6, né? Então fica raiz sexta de 64. Quando eu fazer a resolver, né? Raiz fica o que? 2. 2 elevado a 6 é 64. E por hoje é isso, pessoal, sobre o assunto de radiciação, pequenas propriedades, né, para estar resolvendo as expressões, né, os problemas de radiciação. Nada mais do que isso, né? Obrigado a todos, que todos fiquem na paz aí, se cuidem, né? E pessoalzinho do 8º ano, faça o exercício proposto aqui de acordo com esse assunto. Obrigado pela atenção.